Pressionados pela crise econômica, brasileiros adotam novos hábitos na hora de consumir. Assunto do nosso bate-papo com a psicóloga Tatiane Santos. E veja também garis talentosos além do trabalho nas ruas. A surpreendente história da Gari dos Piercings. E ainda uma associação que faz do lixo uma forma de transformar vidas. Veja tudo isso agora no Interface. Do boom da economia entre os anos de 2004 a 2010 para a atual crise que aflige o país, os brasileiros puderam conhecer em menos de uma década o poder de consumo e a queda dele. A diferença de classes, que sempre foi o calcanhar de Aquiles do Brasil por alguns anos, chegou a perder o protagonismo quando todos os brasileiros fizeram girar a roda da economia. Assim como tantas outras, esta fase passou. Pode ser que volte, mas enquanto dura, o fato é que o mercado vai sendo reformulado, pressionando a criatividade e abrindo espaço para novos hábitos. Afinal, crises também fazem oportunidades. É fato que vivemos transtornos políticos e econômicos, o que pode ser um bom momento para rever conceitos. Promoções? Muitas, mas ainda insuficientes para fazer o consumidor entrar nas lojas. E se não entra, ficam assim, paradas. Olha daqui, olha dali e, no fim, resistir parece ser a melhor opção. Conferir e comparar os preços é importante. Estou comprando e fazendo as pesquisas de preços. A gente sai, vê assim, por exemplo, quero um sapato, eu vou em várias sapatarias antes, olho, se tiver um produto mais ou menos parecido, eu levo o que for mais barato. Tanto cuidado na hora das compras resultou na queda de mais de 4% no comércio de Belo Horizonte e no Brasil, em 2015. E as previsões para este ano não são nada boas. Haja estratégias para tentar driblar este momento. Se você não se diferenciar, não criar, você não vai sobreviver no mercado, né? Porque o mercado começa a ficar mais restrito, né? Então o que a gente percebe é que o comerciante que se distinguir nessa criatividade, conseguir trazer o consumidor com algo diferente para a sua loja, ele vai conseguir sobreviver nessa época de crise. O comércio na Savassi não é mais o mesmo. Basta ver o movimento ou a falta dele. 1, 2, 3 das mais de 1.400 lojas que deixaram de existir em Belo Horizonte só no ano passado. Por outro lado, o segmento de reparos segue na contramão e o número de pessoas que procuram esse tipo de serviço aumenta a cada dia. Nesta loja, o movimento aumentou em 50% nos últimos 3 meses. Foi preciso até um reforço na mão de obra. João, resultado que contraria esse cenário de crise, não é mesmo? Isso, com certeza. Nesses últimos tempos, nesses últimos 3 meses, a demanda foi muito maior, do que o esperado e o pessoal, você vê que a crise está afetando todo mundo, então o pessoal está preferindo reformar ao invés de comprar um novo. Parece mesmo que o brasileiro tem mudado o comportamento. Com um orçamento curto, retomar antigos hábitos pode ser a nova moda. E o pessoal antigamente que eu falo assim, há 20, 30 anos atrás, eles reformavam, mas também muito por gosto. E não era tão descartável igual hoje. Hoje o segmento tem muita coisa muito descartável por causa dos importados, entendeu? Então é muito fácil você comprar, usar e jogar fora. E antes não, antes o produto tinha mais qualidade também, entendeu? As pessoas vão se ajustando àquilo que é a sua necessidade. Ela comprava um produto mais caro, hoje está comprando um produto mais barato, está tendo mais atenção aos preços, está fazendo pesquisa. Essa mudança é a mudança que já vem mesmo sendo prevista. Um ajuste daqui, outro dali e o número de produtos consertados tem só aumentado. Nesta loja, o movimento cresceu 20% só no primeiro trimestre deste ano. E tudo porque a nova consciência de consumo tem sido repassada também para a meninada. Eu já estou trabalhando, como se diz, pro filho do Círio. O pai trazia seu brinquedo, agora trabalha para o seu filho, eu estou para o filho do seu neto já, né? Mas todo mundo vem aqui, graças a Deus.
E até para quem não aprendeu durante a infância, nunca é tarde para novos hábitos. E esta jovem que o diga, o celular nas mãos dela numa outra época já estaria no lixo. Tudo por causa de um pequeno problema, que além de ter sido resolvido, mostrou a ela que existem alternativas. A gente vai começar a consertar mais, para manter mais do que já tem, se isso for possível, né? E questão, eu acho que o que vai me pegar mais é a questão ecológica. Eu acho que daqui para frente o que tem de mais a crescer é a preocupação com a ecologia. Então é não descartar se tem conserto, entendeu? Porque até hoje, por exemplo, você não consegue consertar, mas você vende. Você não joga fora. Então você vende e compra um outro. Mas acho que a tendência agora vai ser consertar. Eu vejo questionando hábitos novos, porque a ideia de consumir pela modernidade, pela tecnologia, ela é o atendimento de uma das necessidades que não são básicas. Então, na verdade, os hábitos antigos, eles permanecem, mas eles foram deixados em função da existência de algo mais novo, né? Mais moderno. E se o momento é de crise, é também de aprendizado, de perdas e ganhos. E por que não? De expectativas. Acabe a crise, mas o pessoal continue reformando e a gente vai seguindo aí, crescendo sempre, né? Estudos do Sebrae apontam que 4 fatores interferem no comportamento do consumidor. São eles culturais, sociais, pessoais e psicológicos. E o campo cultural é o que tem maior influência sobre os consumidores. Nele, as pessoas adquirem valores e percepções da sociedade. Uma das questões que vamos abordar agora na nossa conversa com a psicóloga Tatiane Santos. Tatiane, seja bem-vinda ao Interface. Obrigada. Seja bem-vinda, fique à vontade. E para começar esse nosso bate-papo, a gente percebe essa questão de mudança de comportamento do brasileiro, que ele abre mão do ser para o ter. Não é isso mesmo, Elisa? É isso mesmo. E a gente pode concluir, então, que eu sou aquilo que eu compro? Pois é uma espécie de ilusão, né, construída aí principalmente pela influência da mídia e de determinados padrões que vão sendo constituídos aí ao longo do nosso desenvolvimento. E você falando aí na mídia, você acha que a mídia ela tem um poder de fato assim nos consumidores? Sim, com certeza. Principalmente nesse contexto de crise, né, o que a gente percebe é que muitas empresas já pensam em estratégias justamente focando no comportamento desse consumidor que está aí diante de uma série de questões, né, do desemprego, nós estamos num momento também de crise política, então tudo isso acaba influenciando, né, no comportamento de modo geral. E falando dessa questão do comportamento, um carro estiloso, da moda, um tênis bacana, muitas dessas questões é mais um status para o consumidor do que realmente uma necessidade. Uhum. A gente pode definir mais ou menos como isso? Ou ele está mais preocupado em realmente demonstrar que ele tem isso? Pois é uma questão bastante complexa, né? Porque o padrão ele está aí. Né? E embora às vezes ele venha via mídia de uma forma muito direta, assim, de uma maneira muito clara e objetiva, ele também opera de uma maneira assim, bastante discreta e velada até. Então, eu vou me desenvolvendo pensando então que ter um carro de determinada marca, vestir uma roupa de determinada marca, vai me trazer uma satisfação. Né? E quando isso, na verdade, não é bem assim, né? Essa satisfação, então, ela seria apenas também da ordem da ilusão, né? Porque aí eu vou ter aquilo e a partir do momento que eu tenho, aquilo já não faz mais sentido. Então, eu vou querer comprar mais e mais e mais. Uhum. E recentemente o Banco Credit Suisse ele fez uma pesquisa no ano de 2014 e apontou que o brasileiro é o país que mais gasta com futilidades dentro dos países emergentes. Você acha que isso tem a ver com a cultura de cada país? É complexo dizer porque nós temos vários países aí sobre o capitalismo, né, com o capitalismo operando. Então, nós temos dos mais diversos aspectos aí operando. E aí é difícil dizer assim, o lugar que o Brasil ocupa nesse sentido, porque uma vez que temos o aspecto da singularidade, tanto aqui no Brasil como fora, nós também podemos perceber essa ação aí do consumo operando de uma maneira muito significativa na vida das pessoas. Uhum.
A gente tem uma pesquisa muito interessante, Matheus e Tatiane, do SPC Brasil, de fevereiro de 2016, que diz que eram 58 milhões de endividados, quase 40% da população brasileira. Isso é um dado alarmante, né? Sim, a gente pode dizer assim, que o brasileiro ele abre mão assim, das coisas que ele necessita de fato para manter o status? Pois é, eu acho que o consumismo e o capitalismo ele tem interferido na vida das pessoas de uma maneira quase que cruel, assim. Então, hoje você vê que não é ao contrário do que se pensa, assim, que é a mulher que está à frente do consumo, não. As crianças também estão aí, os adolescentes, adultos, idosos. Vende-se um ideal, né? Um ideal que vem aí, como eu estava dizendo, velado, né? Então, tem uma questão da personalidade se adequando aí, vem uma questão de crenças, de status. A gente percebe que essa questão do consumismo ele começa desde pequeno com as crianças, né? Desde cedo, né? Querendo escolher que roupa usar, não é, Elisa? Já é algo muito natural, né? E os pais devem ficar atentos, inclusive perceber como que a criança desde muito nova já diz que quer tal marca, que já sabe se vestir sozinha. Qual que é o perigo disso? Olha, como eu estava dizendo até anteriormente, tem sido muito cruel, né? Então, é importante que os pais fiquem atentos, assim, por exemplo, entre o intervalo de um desenho e outro, assim, que parece uma coisa boba, que está aí naturalizado, vem ali um intervalo e aí logo uma apresentação ali de um tênis, de um brinquedo, e aí a criança logo já se interessa. E, na verdade, não é exatamente, ela quer o brinquedo, mas é porque tem toda aquela questão da mídia ali influenciando também a criança, né? Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado, né, por ajudar a ampliar, né, a gente entender esse comportamento do brasileiro. Seja bem-vindo aqui ao Interface. Obrigada. Eu fico por aqui, mas daqui a pouco Rodrigo Nigri traz as histórias surpreendentes de garis talentosos em Belo Horizonte. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que o próximo bloco tá cheio de novidades. Um cliente satisfeito te traz 10 pessoas para você. Um mal satisfeito te tira 100 da sua loja. Então a gente tenta agradar o máximo possível. Antigamente a gente estragava, ficava com preguiça, comprava um novo e jogava o outro fora. Então, assim, agora a gente coisas que estragam lá em casa a gente está consertando, porque quando está na garantia você não paga nada. O pessoal antigamente, que eu falo assim, né, há 20, 30 anos atrás, eles reformavam, né? Mas também muito por gosto e não era tão descartável igual hoje. Eles chegam a percorrer 25 km por dia. Podem alcançar a velocidade de 7 km por hora. E entre uma corrida e outra, removem diariamente até 3.000 toneladas de rejeitos nas ruas de Belo Horizonte. Muitos podem estar pensando, será que eles estão falando de atletas? Pode até ser, dependendo do talento deles, não é, Rodrigo? Exatamente, Elisa. Mas nós estamos falando de garis que podem ser atletas, atores, instrumentistas, cantores, enfim, talentos que na correria do dia a dia acabam escondidos pelo simples uniforme laranja. Para a maioria dos brasileiros, o dia começa entre 5 e 6 horas da manhã. Depois do café, momento de ir para o trabalho, e no caminho a pressa é tanta que alguns personagens do dia a dia passam despercebidos. Vestidos de laranja, eles são os responsáveis por deixar a cidade mais limpa. O dia a dia do gari não é quando ele chega na garagem, né, no setor de trabalho. É a partir do momento que ele acorda ali, já se disponibiliza a vir para o serviço. Então já começa a assumir a sua identidade. Cada gari trabalha de um jeito, né? Tem os gari da varrição, né? Que varre a rua, né? E aqui, pelo menos, eu mantenho a guarita limpa, né? Tento manter a guarita limpa e varro o pátio e anoto as carroças, os carros e o que eles trazem, né? É puxado, né? É chegar aqui no setor de trabalho, trocar de roupa, tomar o seu café. E 8 horas já está saindo para a rua, que é para estar fazendo a coleta, né? Que é uma correria bastante intensa. E com toda essa correria, o que não faltam são desafios para esses trabalhadores. Os desafios são vários, então a gente corre risco de acidentes, a gente corre risco de
atropelamentos, né, de cortes e torção, né, por exemplo, né. De acordo com a Superintendência de Limpeza Urbana, somente em Belo Horizonte são recolhidas 2.200 toneladas de lixo por dia, trabalho que é realizado pelos garis. Mas depois de tirarem o uniforme, eles demonstram talentos que muita gente não conhece. Hey, informando, mais que uma cartilha, Daniel do Rap aqui sempre na ativa. Comunidade sempre atenta para as consequências que poderão trazer doenças, verme de qualquer espécie. Faça você a coleta seletiva, não custa nada e você salva a natureza. Estamos aqui dominando a situação, esse é o Gari trabalhando de coração. Saí do aconchego e fui ao encontro de Jesus, e fui andar com Jesus. O Daniel do Rap, ele começou a fazer rap exatamente lá em meados de 80. Em meados de 80, começou a fazer rap. A partir do momento que eu já gostava muito de curtir um som, ouvia muito black music. Eu toco o teclado, a bateria, violão, um pouco de guitarra, contrabaixo e percussão. E no momento em que a cultura do país tem sido mais questionada, rimas ou alguns acordes podem fazer toda a diferença na vida das pessoas. A gente conhece pessoas, a gente passa mensagem, que as pessoas, né, precisam entender que a limpeza faz parte da saúde. As pessoas respeitar mais, levar em consideração que Belo Horizonte, a cidade é a casa da gente, então a casa tem que ser bastante arrumada para não gerar transtorno. Então, levar essa ideia, sabe? É uma música que não estava nascendo nas academias, não estava nascendo nas faculdades, estava nascendo no gueto, a linguagem do povo mesmo. Eu não estava querendo assim estrelato, não busquei estrelato nem nada, eu queria caminhar e ir para o lado, olhar para o outro lado e ter pessoas me acompanhando, entendeu? Ou então chegar mais na frente e ver um grupo dançando ali, ó. Conheço que cara, eu já dancei com ele, que cara, fiz aula com ele. E enquanto uns têm talento para a música, outros preferem esportes. Mesmo depois do expediente, a corrida não pode parar. Eu comecei a correr em 1986. O meu patrão corria. E eu via aquilo assim, não sei por que ele corre e tal. Aí um dia eu cismei de correr, né? Disse, vou correr também. Eu tomei gosto pela corrida e daí pra cá não parei mais. Corrida que o levou tão longe que foi um dos escolhidos para carregar a tocha olímpica. A nossa chefe chegou e perguntou se tinha algum maratonista. Eu quero um que esteja na ativa, né? Lá, é o Manuel Messias, né? Aí ele está correndo ainda? Corre, corredor. O único que chega todo suado aí de manhã é ele. O reconhecimento vem como uma recompensa, para além do trabalho duro nas ruas. É a mesma coisa de estar ganhando um troféu, né? Porque quando você ganha um troféu, você fica, né, satisfeito, né? Poxa, eu ganhei um troféu e tal. Então, quer dizer, essa tocha é a mesma coisa. É até mais do que um troféu, porque você vai estar sendo aí, né, mundialmente, né? Todo mundo está sendo filmado, todo mundo está te vendo. O mundo inteiro está focado na gente. Então, isso é muito importante. Atualmente, Belo Horizonte conta com quase 3.000 profissionais da limpeza. Imagine conhecer a história de cada um deles. Já que não dá, que tal entender a que talvez desperte a maior curiosidade? A trajetória de Margarete dos Piercings. O que para muitos pode ser estranho, para ela é a construção de uma identidade, que pode ser conferida de perto bem no centro da capital. Meu nome é Margarete Maria da Silva. Eu sou barredeira da SLU, mas estou emprestada aqui no Parque Municipal já faz 6 anos que eu estou aqui com eles. Por que ser gari? Porque foi o emprego que eu arrumei e gostei dele. E estou agarrada aqui, já vai para 29 anos que eu estou com eles aqui. Eu gosto de barrer e adoro meu trabalho. Minha mãe, lá em casa tinha 7 pessoas. O que minha mãe fez? Um dia, um belo dia, eu fiz 8 anos. No dia que eu ia completar 8 anos de idade, a minha mãe chega em casa e falou assim, ó, de noite você veste a roupa
porque eu não tenho nada para te dar. Mas eu vou te levar numa praça pública, porque vai passar um filme de índio, chama Indíndio. E eu vou te levar para você poder assistir. Quando o filme acabou, a minha mãe falou para mim assim, pois é, você viu, eu não tive nada para te dar, mas te deu uma coisa boa. Eu falei, que coisa boa? O filme que você assistiu, eu falei assim, valeu a pena, mãe. Aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei tão impressionada que eu achei que eu era índia também. Eu mesmo que me enfeito porque foi eu que me enfeitei desde pequenininha. Só que eu não sabia que os pessoal ia gostar, que alguém ia gostar. Eu fiz para agradar só a minha mãe. Eu achei que ela gostava muito de índio, então eu quis dar ela uma. E dei. E dei que eu sabia que eu era índia e acabou. Até hoje ninguém tirou isso da minha cabeça. Agora hoje eu entro nos ônibus assim, ninguém me põe defeito não, só fica olhando e me admirando e perguntando, só isso. Só, mas não me julga mais, não me chama de bicho nenhum. Mas toda hora o outro me chamava de bicho. Saía Luiz Cacheiro, papagaio, era aquela coisa horrorosa, porco-espinho, tudo eles me chamavam. Tudo quanto é defeito, os outros me punham. Agora não, porque tem gente que está aí pior do que eu. Outro dia eu cheguei a contar 111, eu contei até 111, mas depois eu não contei mais não. Essa Margarete veio lá do Cerro com muito problema, que aqui em Belo Horizonte, quando eu cheguei, eu fui um problema para as mães, para os pais, para os filhos, que eles me viam e quis colocar. Aí quer dizer que eu afetei Belo Horizonte. Isso que eu não queria. Eu não posso ser como ninguém. Aí eu notei que ninguém é como ninguém. Eu não posso comparar com o outro e nem eles podem comparar comigo. Eu sou eu e eles é eles. Cada um é um. Nós não podemos ser igual. Não podemos ser igual. Eles compõem a paisagem urbana que nem todos gostam de ver. Exercem um trabalho que muitos preferem ignorar. Os catadores de papéis encontraram numa associação de Belo Horizonte a capacidade de vencer o estereótipo de marginais para destacar o papel deles como cidadãos. Uma história perto de completar 30 anos. Tudo que eu tenho, eu conquistei aqui. Tudo que eu tenho, eu conquistei aqui. Uma boa casa, cuidando dos nossos filhos direitinho. Estudam os filhos. Graças a Deus. Não é de hoje, não é de ontem. É de mais de 60 anos, mais de meio século compondo a cena de Belo Horizonte. E não é cena de ficção, é de uma realidade bem típica das metrópoles, sobretudo as brasileiras. Catadores de papéis, sim, e com orgulho. O passar dos anos permitiu isso, pois já houve época que esse peso já foi maior, quando junto dos recicláveis carregavam também o carimbo de marginais. Eram perseguidos por policiais, reprimidos por fiscais, enfrentavam a fúria da sociedade. Faziam esse trabalho à noite, para não incomodar a população, a mesma que joga este lixo, seja de dia ou de noite. Mas o que mudou? Tanta coisa. As identidades perdidas entre ruas foram somadas, ganhando o nome de ASMARE, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis. Já o sobrenome, este fica por nossa conta. Pode ser reciclagem de vidas, que tal dignidade extraída do lixo, ou superação e cidadania. Não gostou? Talvez se convença quando entender melhor a trajetória dessas carrocinhas isoladas que muito incomodam a paisagem urbana, tomadas uma daqui, outra dali. No final de um mês, mais de 400 toneladas de lixo a menos nas ruas da capital. Tudo isso? Sim. E tudo dos nossos hábitos. Se esta cena incomoda, é fato que fomos nós quem a produzimos para depois, ironicamente, sermos espectadores dela. Mas do lixo também se faz organização, também se constrói casas, se estudam filhos, tiram momentos de alegrias. Dá pra ser feliz também? Só tranquilamente. Tem que brincar pra vida passar, né? Todo dia passar, você tem que brincar. Afinal,
Essas carroças têm destino, que vão ao encontro de mãos que têm propostas, sustentar diretamente mais de 1.000 pessoas em apenas uma das associações. No mês, cada um pode arrecadar em média R$ 800. No outro, se tivermos sujado bem as ruas, quem sabe eles arrecadam um pouco mais. Além de catadores, são milagreiros. Transformam toneladas de lixo em poucos reais, que financiam vidas. Uma Asmari que deu certo, que teve início em 1990, mais precisamente em 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, que tal um bom dia? Deve fazer muito bem a esses trabalhadores que não sujam, limpam. Esta edição do Interface chegou ao fim. Não perca o programa da semana que vem, que vai falar sobre pichações e grafites em Belo Horizonte. Um assunto que sempre divide opiniões. E se você quiser rever esta ou outra edição do Interface, não deixe de conferir o canal da PUC TV no YouTube. Aproveite para deixar seu comentário e suas sugestões nas nossas redes sociais. Até lá!